Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo! Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 7 horas da noite, sexta-feira, reprisa, às 3h30, 15h30. E em Portugal passa a noite. Um beijo para Portugal, país querido que eu estive agora há pouco tempo aí. Que país maravilhoso, comida maravilhosa, meu Deus, povo bom, povo de fé. Faz um santuário de fé, aquele silêncio, né? Que coisa mais linda, né, mãe? É. Estamos aqui, eu, muito bem acompanhado, antes só que mal acompanhado, Ah. mas... Tinha um professor de meu de história que falava, mas... Você está muito bem acompanhado. Estou muito bem acompanhado. Aliás, dizem por aí sobre nós dois que nós somos o casal modelo da Olha. Canção Nova. Parabéns. Muito obrigada. Somos o casal modelo. De De camiseta. camiseta. Gente, Olha só, minha olha gente. só Eu as amo essa camisetas camiseta. de hoje. Eu achei Olha ela aqui, ó, a minha. Ó. linda. Achou linda? Ó, primeira minha, Olha. bem. Essa é minha, porque eu nasci que dia? Fala pra eles. 13 de maio. 13 de maio, olha só. Espera um pouquinho, fica meio paradinho. Tá vendo aí? Espera um pouquinho. Aê! Eu nasci 13 de maio. Essa camiseta aqui eu já nasci Ó, e já tá escrito aí. Nasci com ela. Nossa Senhora de Fátima, rogai 13 por de nós. maio, 13 de maio. E a sua minha? camiseta, que linda. Santa Rita. Lê o que tá escrito. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Muito Olha bem. essa flor vermelha, que coisa mais linda. Achei muito linda. essa As rosas de Santa Terezinha. As rosas de Santa Coisa linda, né, gente? Muito bem. Eu achei tão lindinho que Santa Terezinha se manifesta de acordo com as pessoas, né? Eu mesmo, nós dois não cruzava. Depois, nossa. Agora já virou Nossa, paixão. Nossa, amo, fez até um forró pra ela. É. Aí uma menininha fez uma promessa, 3 aninhos. É. Aí comprou um chicletinho, aí tinha aquelas tatuaginhas. O que era? Uma florzinha. Depois saiu, acho, no banho, mas... Mas O tema do nosso programa de hoje, qual é o tema? Olha só, para cada fim há um recomeço, minha gente. Não é o fim, é um recomeço. Achei bacana esse tema. Verdade. E bem, se as pessoas estiverem em casa, assim, um testemunho bacana de família, um testemunho que acha que vai ajudar muitas outras pessoas, podem mandar aqui para nós. Você manda um e-mail para minha.família@cançãonova.com. Isso Ó, mesmo. quer dar um testemunho no programa com a minha família, com alguém. Aí a nossa diretora vai ter contato com você, vai ver direitinho, né? É isso Fazer mesmo. a pauta, tá bom? Aqui, ó. minha.família@cançãonova.com. Frase do Padre Jonas. Nossa, tem muita frase bonita, né, bem? Tem muita frase, aguenta firme, meu filho, né? São as mais conhecidas, As clássicas, né? mas tem, olha, o cristão pode perder tudo, menos a esperança. É isso? É isso mesmo. Quem está conosco hoje é a Cristiane Luque Macieira. Ela é de Fortaleza. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Vocês não sabem quanta honra estar à frente de vocês, né, na sua frente. E eu digo assim, Deus mostra muitos sinais. Santa Rita, na sua blusa, eu sou muito devota de Santa Terezinha e Santa Rita. E meu pai nasceu dia 13 de maio. Olha, sinais de Deus, Olha que só. bênção, né? E a gente tem que ficar atento. Eu tô achando que essa aqui é Santa Terezinha, Deus- que não é Santa Rita. Deus- Não, é Santa Rita por causa do estigma. Ah, tá. É porque eu não tô enxergando direito. É porque ela tá com o crucifixo na mão e o estigma. É isso mesmo. Muito E bem. nós temos na Canção Nova, lá embaixo do Centro de Evangelização, a Capela de Santa Rita. É. E geralmente Santa Rita fica do lado direito, né? E aquela luz do estigma, né? É a única no mundo que está do lado esquerdo. Porque eu falei, quando foi fazer, eu não, faz que ela não pode dar as costas pro Santíssimo. Verdade. Aí virou ela pra cá. Sabia disso? É isso mesmo. Você tá vendo? Você for lá, Depois você você nota olha que lá. é a única no mundo, tá vendo? Então, minha gente, Cristiane. que benção. Vai lá, bem. Você? Pode começar. Cristiane de Fortaleza, né, está conosco aqui hoje. Você vem sempre à Canção Nova? Essa é a 5ª vez. Muito. Eu vim à Aparecida, mas desde o primeiro dia que eu cheguei na Canção Nova, eu senti algo extraordinário. Quando eu vi aquela imagem de Pietá no altar, ali ao ladinho, eu digo, é aqui meu lugar. Eu sempre vim aqui, assim, eu comecei a vir para visitar,
E depois eu vim para pedir vários milagres e fui atendida. Olha só. Então, você já conversou conosco um pouquinho, né? Mas fala para nós quantos filhos você teve, você já foi casada, como é que é a sua história um pouquinho. Eu tive 2 filhos, Ana, Carolina e Pedro Regis. Fui casada com o pai biológico dele, Regis Feitosa Mota, por 10 anos. Depois me separei e casei 21 anos com o Cláudio Falcão, um médico, e permaneci 21 anos casada. Hoje eu estou viúva e vivendo para Deus, sendo instrumento de Deus. Olha só. Muito bem. E nessas horas assim, e o que dá força para você viver a sua vida, tocar a sua vida em frente? Eu digo que a minha fé me salva e me salvou. Eu alimento a minha fé. Eu percebi que a fé morta não é nada. Então, durante as manhãs, eu leio a Bíblia. Eu tenho 2 horas ou mais a manhã inteira. Eu ofereço a manhã, que é o período mais valioso do meu horário, para Deus. E aí, segunda-feira, eu tenho um terço no grupo Totus Tus, todos de Maria. Na terça, tem a adoração. Quarta, muitas vezes eu vou à missa ou não. E eu sempre, assim, a cada 15 dias eu me confesso. Não me confessava antes, mas a cada 15 dias, ou se precisar antes. E sempre as missas ao domingo. E você tem uma profissão? Você se formou? Eu sou fisioterapeuta, me formei em 92 pela Unifor, a Universidade de Fortaleza. E eu exerci ela até 2 anos atrás. Certo. Eu pedi aposentadoria especial porque eu era fisioterapeuta de terapia intensiva. Certo. Então, trabalhava com parada cardiorrespiratória, reanimação. E eu percebi que não estava mais conseguindo administrar isso. Hoje eu faço outra coisa. Mas, depois de tudo que aconteceu, eu precisei me afastar. Certo. E fala o que aconteceu na sua vida. Conta para nós, querida. Nossa, a minha filha, com 13 anos, teve leucemia e passou 2 anos e meio para se curar. E quando ela passou em medicina, 2 meses depois, meu filho teve o diagnóstico de osteosarcoma, câncer no osso. E eu disse, meu Deus, como é que um raio cai em casa 2 vezes? Eu olhava para o médico e disse, será, Deus? O doutor Diógenes, que era o médico de Fortaleza, o senhor tem certeza? Ele é muito bom. O senhor olha de novo para ver se não está errado? Não, Cris, eu rasgo o meu diploma se eu tiver errado. E aquilo ali, eu disse, meu Deus. E na mesma semana, o pai biológico foi diagnosticado com leucemia crônica. Pera um pouquinho. Os 2 meninos também tiveram Câncer. câncer. Diagnóstico. E você, diagnóstico. E na mesma semana? Na mesma semana. O filho foi diagnosticado na segunda-feira. Quando foi meados de quarta-feira, o pai também recebeu o diagnóstico. Meu Deus. Aí a gente olhou assim, poxa, 2 filhos e o pai, com certeza é genética. Mas antes toda mãe nasce com culpa, né? Eu achava que foi uma Coca-Cola Light, ou algo que eu bebi, ou que eu administrei nos meus filhos, ou um veneno de carrapato no cachorro. Eu sempre me culpei muito. Procurava uma explicação, né? Era. E aí, quando essa explicação veio, eu achava que ia me acalmar. Mas quando eu li, era uma síndrome de Li-Fraumeni. Uma síndrome raríssima. Na época que eu peguei o primeiro artigo, era um artigo de 2009. Foi 2009, porque a minha filha estava com leucemia, então foi 10 anos depois, foi em 2016. Eu comecei a pegar o primeiro artigo e vi que o mundo inteiro só tinha 200 casos. Nossa.
E meu filho estava com 16 quando foi acometido. Minha filha estava com 18. E aí o Pedro dizia assim, mamãe, por que a gente não ganhou na Mega Sena? A gente ganhou logo isso. Só que todos os artigos eu lia que essa doença ela é uma alteração cromossômica do genoma, e essa alteração dá uma disfunção na proteína celular do P53. E aí essa proteína, ela nos ajuda a nos defender contra câncer. E meus filhos tinham a ineficiência dessas células. Então, eles não tinham defesa. Entendi. E tinha alguma coisa relacionada com o marido, que também foi diagnosticado com câncer? Tinha. Essa doença, ela é acometida assim, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, 50% vem o material da mãe, 50% do pai. Então, os meninos prevaleceram mais o material do esperma, porque normalmente 100% dos espermatozoides dele eram acometidos. E a doença que foi pesquisada foi só nele, de 4 irmãos. Olha, Quando uma mãe tem um diagnóstico desse, uma esposa, um diagnóstico desse, na hora, né? Como é que você fez para... Peraí, você, no princípio, não acreditou, questionou o médico, está certo isso, como é que é isso? Depois, é isso mesmo? Quais foram os passos aí? Assim? Nossa, Nelsinho e Márcia, foi terrível. Primeiro questionamento que eu fiz, e agora, Deus, tu me deu isso mesmo? Tu tens certeza? E assim, eu não fiquei com raiva, eu arregacei as mangas e fui para cima. A gente veio para São Paulo, atrás de uma geneticista, na qual ela fez os exames e diagnosticou pelo um simples exame de sangue. Porém, Nelsinho, o que a gente hoje enfrenta é que a rede SUS não tem, que é chamado rastreio genético. É feito com amostra de sangue, mas ela é solicitada por um geneticista e a leitura é feita por um geneticista. E esse exame é em torno de 5 a 6 mil reais. Nossa. Então, assim, uma população que ganha um salário mínimo fica inviável. E o Nelsinho falou dessa sua fé. Como é que foi a sua infância? Você sempre teve fé? Você foi... a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Se você na infância tinha fé, se era a família, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, não é mesmo? Nós vamos agora... Estão ouvindo essa história dessa nossa querida que está conosco hoje aqui, a Cristiane Luque Macieira. Vamos ouvir essa história, o que Deus fez na vida dela, como é que foi, como que ela está em pé, bonitona hoje como ela está, que mantém ela em pé, né, hoje, nessa história que ela vai contar para nós. Voltamos já, minha gente. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje a Cristiane Luque Macieira está conosco. Ela é de Fortaleza, está contando um pouquinho da sua história. E você vai perceber que o tema tem muito a ver, ó. Para cada fim, há um recomeço. Está contando a situação de saúde dos filhos, do primeiro marido, está contando um pouquinho a sua história. E ela estava falando um pouquinho... antes a frase do Padre Jonas, meu bem. Frase do Padre Jonas. A esperança nos traz alegria. Olha só. E o desejo de lutar, de colaborar, seguir em frente, de ir à luta. É, isso mesmo. A esperança não decepciona, né? Exatamente. Mas a gente estava falando, Cris, que você falou, assim, quando você era mais nova, seus pais são de religião, não são... Conta para nós, porque a sua fé é uma fé firme, hein? Eu estudei em colégio de freira e sempre, quando minha mãe assim, não podia me buscar, alguma coisa, eu ficava com as freiras. E aos 9 anos eu queria entrar no convento. Minha mãe brigava comigo, dizendo assim, menina, usa uma blusa sem manga, porque o Nordeste é muito quente, né? Eu digo, não, mãe, não quero. Então, assim, as minhas roupas sempre foram muito conservadoras. E aí eu recebia bullying. Cris, tu se veste igual uma velha.
E aí, nossa escola tinha todo um ritual. A gente ficava de pé, a gente rezava, a gente invocava o Espírito Santo e depois oferecia, consagrava o dia à Nossa Senhora. Então, eu cresci assim. Toda semana, na sexta-feira, a gente assistia missa e uma vez por mês, criança, eu me confessava antes. Eu fiz toda a situação católica. A primeira comunhão, a crisma, né? E assim, a gente tinha mesmo sem a primeira comunhão, a gente assistia missa nas sextas-feiras. Tinha uma matéria religião que a gente sempre ia. E eu me lembro, desde pequenininha, eu olhava para a face de Nossa Senhora, eu olhava, ficava contemplando assim em silêncio. Eu sempre achei Jesus muito lindo quando criança, mas eu lembro da face. Eu digo, mãezinha, eu quero ser igual a Que você. bonito. Eu não sabia, né, de tudo que ia acontecer. Mas eu queria ser igual a ela. Que bacana. Isso. Como é bom, né, essa lembrança. Cristiane, a partir de 2009, a sua vida é uma reviravolta muito grande. Foi uma visita de Deus muito forte. O que aconteceu? Fala para nós, sim. A com minha você. filha foi acometida por leucemia. E ela tinha acabado, ela estava com 12 para 13 anos. Ela tinha feito a primeira comunhão junto com meu filho. E nesse íntere, Fortaleza era um embrião, não tinha hospital de câncer e tudo. Então, nós decidimos vir para São Paulo. E meu filho ficou com o pai biológico. Quando a Ana teve leucemia, eu já não estava mais casada com o pai biológico. E a gente resolveu deixar o Pedro com o pai biológico. Porque o meu atual marido, né, quando a Ana estava com leucemia, médico dava muito plantão e eu fiquei com medo da ausência. E nesse período de 2009, eu tinha que fazer uma escolha. Eu era docente de uma faculdade, eu trabalhava, sempre fui concursada da prefeitura e era chefe de uma equipe de fisioterapia. Eu digo, não, eu escolho ser mãe. Eu faço tudo. Então, tirei minha licença, vim para São Paulo, me lembro como se fosse ontem, minha mãe disse, minha filha, você sabe que isso requer uma consequência. Aí eu disse, sei. Você pode terminar seu casamento. Eu digo, não importa, mãe. A vida da minha filha é em primeiro lugar. Eu vi uma fé tão grande nela, parecia, eu acho não, eu creio, porque quem acha não acha nada, né? Eu acredito muito que Deus e o Espírito Santo estavam nela, porque ela sempre chamava um padre, ela queria comungar. E a gente sempre estava com essa fé alimentada. E uma coisa muito interessante, a primeira vez que o cabelo dela caiu inteiro, porque normalmente ela estava entrando na adolescência. E aí eu pedi um rapaz, que era técnico de enfermagem, para raspar o cabelo dela. E aí eu comecei a chorar, porque para mim foi um impacto. E ela, não chora, mamãezinha. Ela tinha quantos anos? 13. Oh, Estava na flor da adolescência. Não chora, mamãezinha. Eu digo, mas por quê? Mas, Ana, não está doendo, mamãe. Não quero que você sofra. Esse cabelo é um pequeno detalhe. Deus está fazendo a minha cura. Eu vou sair curada. E aí eu engoli o choro e parei de chorar. E aí eu comecei a rezar. Sempre rezava. Foram 2 anos e meio de tratamento, 2 anos e meio rezando e ela se curou, sem transplante. olha só. E ela pediu uma coisa especial para você, né? Que você contou para nós. Ela, numa conversa, ela fez um pedido para você, né? E essa conversa motivou esse trabalho que você faz hoje. Que foi que conversa Ela, essa? porque foi assim, Márcia, para você entender. A minha história é bem parecida com Jó na Bíblia, porque na pandemia, no começo da pandemia, todo mundo ficou recatado. Então, meu filho foi acometido, depois ele sobreviveu do câncer ósseo 5 anos. Meu pai estava com Alzheimer. Aí meu pai pegou Covid em agosto. Novembro, meu filho faleceu de neuroblastoma, câncer, glioma grau 4 na cabeça. 2 meses depois, meu marido, médico, contraiu Covid e faleceu. Meu Deus. Nossa. 7 meses depois, minha filha convulsionou,
tinha se formado em medicina. E aí ela convulsionou e ali Deus já tinha me preparado. Cris, ela tem a mesma coisa. E assim, alguma coisa me dizia que ela tinha vida breve. Alguma coisa, e o Pedro também. Eles viviam intensamente. E aí, quando eu estava cuidando dela, ela disse assim: mãe, me prometa. O quê, filha? Que você não vai desistir. Quando ela faleceu, eu encontrei nas notas dela um recado, uma carta de despedida, pedindo para eu não desistir da minha vida e que minha fé era linda Olha, e que eu tinha que nutrir ela. Meu Deus, olha só. meu Tem uma Deus. música minha, você deve ter visto já lá no YouTube, no nosso CN Spotify. Plus, Ah, no CN Plus, né? isso mesmo. Chama A Dor Sem Nome. É a dor da Cris aqui, não é? A mãe fala como se fosse acontecido ontem, né? Hoje. E realmente o filho, eu falo na música, o filho quando perde o pai ou perde a mãe é órfão, né? É. E a mãe quando perde um filho, uma filha, não tem nome essa dor, né? Filho quando perde o pai ou mãe é órfão. Pai e mãe quando perde um filho, que nome tem esta dor? Esta é a dor sem nome. Essa dor é uma dor enorme, né? E eu fiz essa música com frases de mãe que me falaram: que levou um pedaço de mim, que feriu meu coração, arrancou um pedaço de mim. Pegando essas frases de mãe, né? Dessas mães que entregaram seus filhos, que realmente dá para a gente imaginar. A gente que é pai, que é avô, imaginar a dor que você passou. Então, foram os filhos, o marido, em quanto tempo? No intervalo, os 3 lutos do intervalo foi 6 meses, cada um a diferença de 2 Meu meses. Deus do céu. E um ano antes, a minha mãe faleceu no Réveillon. Na ceia, desculpa, no Natal. Na hora da ceia, ela fez um AVC. Oh. Aí durou 30 dias. Então, eu fiquei órfã total. Eu posso dizer assim, eu perdi o marido, perdi meu pai, perdi minha mãe, que foi muito doloroso. Mas a morte de um filho não tem explicação, não tem dimensão. É uma coisa que você acha que não vai caber no seu peito. Não, é indizível, eu ouvi uma vez. E eu não consigo explicar para vocês com palavras. Uhum. E da onde que veio essa força, Cris? Olha, eu não vou ser hipócrita para vocês. Eu tentei me matar, mas de uma forma inconsciente. Eu bebia e as amigas da minha filha me levavam para casa. E eu fumava. Uma fisioterapeuta fumar. Então eu fui totalmente contra meus princípios, né? E aí, cada vez que eu fazia isso, eu me lembrava da carta da minha filha e me lembrava que se eu me suicidasse, eu não ia para o céu. E você hoje, quando se depara com outras mães que passaram a mesma coisa que você, porque você não fala de uma teoria, né? E você hoje fala de algo que você viveu, que você experimentou. E como é que quando você se depara com uma mãe falando com você que viveu a mesma coisa, tem muita eficácia essa conversa, né? Fala muito ao coração das pessoas, não é verdade? Porque não tem nenhuma palavra que acalente. Mas eu digo muito que um abraço acalenta, uma oração acalenta, Deus acalenta. Então, eu digo, todo mundo, sem querer eu abri minha rede social, nesse ímpeto que eu estava na vida mundana. E aí eu vi uma frase, eu abri, e aí uma mãe chegou e disse: olha, parabéns, você está viva. Aí outra, eu ia cometer o suicídio. Mas, a partir do momento que eu vi sua história no Instagram, eu decidi viver. E aí eu comecei: Deus, o que é que tu quer de mim? Aí infartei. Peguei H1N1, depois tive uma dengue.
E eu disse, não morri. Eu comemorei meu infarto. E eu disse, Deus, tu não me quer? Eu sou tão ruim assim que tu não me quer. Só que Deus estava me preparando para um propósito que eu não sabia. Mas eu também não queria viver. Eu me sentia abandonada. Uhum. E aí eu percebi assim, quantas mães sofrem igual a mim e se sentem abandonadas. Por que não ser instrumento de Deus, já que eu tenho minha fé? O que é que eu fiz? Eu me esvaziei da dor que eu tinha e preenchi com Deus. Santa Rita, Santa Teresinha e Nossa Senhora. Me consagrei a Nossa Senhora. E aí montei um grupo de lutos, de mães enlutadas. Eu queria 30 mães, hoje eu tenho 67. Porque eu queria dar atenção a cada uma. Tem uma psicóloga intermediadora, que hoje eu adotei praticamente como filha, que ela chegou até mim porque a mãe biológica dela não quis. E a mãe atual que adotou, ela tem muito comprometimento de dores e tudo. Mas assim, eu digo a ela, para a mãe dela, que eu divido ela com ela. Ela me empresta um pouquinho. Que bom. E aí eu também dou palestras. Eu vim agora da faculdade da minha filha contar para eles quem era a Ana. E que a gente não deve desistir nunca. Que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então você estava dando uma palestra lá na faculdade? E conta para nós como é que foi essa palestra, porque eu tenho certeza que muitos estudantes, né? Nossa, ouviram. olha, entrar no ambiente que ela estava há 7 anos foi desafiador. Imagina. Imagino. É muito importante, nessa hora você, enquanto a Cris toma um golinho d'água aí para recuperar as forças. Nós não estamos falando de uma novela, estamos falando de uma vida. E estamos aqui mostrando para você, por isso a ideia do programa, nosso programa Minha Família é Assim, é um programa de testemunhos, né? Isso. E nos encanta, cada testemunho mais lindo do que o outro, porque é muito sofrimento para ser desperdiçado, né? Muito sofrimento para ser desperdiçado. Tenho certeza que você, mãe que passou por isso, que está passando por essa situação, porque mãe não passou. Ela. É sempre hoje, né? Queria mandar para todas as mães e queria oferecer para você, depois eu vou te mandar no seu celular, a música Dor Sem Nome. Pode ser você mandar para oferecer para todas essas mães e a todas as mães que entregaram os seus filhos, que essa música fez bem para muita gente, porque realmente foi uma música que eu tive um maior carinho, que é um tema muito delicado de você compor, né? E eu fui ouvindo essas frases de mãe, fui guardando, arquivando, e fiz essa música. Está no CD Coisas Nelson Corrêa, Dor Sem Nome, Diácono Nelson Corrêa. Essa semana mesmo eu mandei para o meu amigo Gabriel Chalita, que ele partilhou uma crônica belíssima dele, é um poeta, né? Um filósofo, um pensador. Gabriel Chalita, que com 9 anos de idade veio, morava em Cachoeira Paulista, conheceu a Canção Nova, novinho, conheceu o Padre Jonas muito, né? Eu mandei para ele e ele respondeu que fez muito bem também para ele assim. E a pessoa, você que está acompanhando, pode entrar no CN Plus, não é mesmo? Entra no CN Plus. A gente tem ensinado muita gente a entrar no CN Plus. É gratuito, nunca vai ser cobrado, tá certo? Então, no CN Plus, você faz um pequeno cadastro com seu e-mail, dia de nascimento, seu nome, tarará, e você tem todo o conteúdo da Canção Nova de graça. É um streaming, né, que o pessoal fala. É um streaming da Canção Nova católico. Você entra lá, CN Plus, e baixa no seu celular. Lá tem todos os CDs do Diácono Nelson Corrêa, tem todas as palestras, é só entrar lá em Pregador. Aí tá lá, Diácono Nelsinho, as palestras, todos esses programas Minha Família é Assim, você pode rever lá, as palestras, o Sorrindo para a Vida quando você vai, né, bem? E todas as músicas também, os shows, né? Tudo no CN Plus.
tudo lá, minha gente. Queria mandar um abraço aí para a Romilda, lá em Goiânia, né? Romilda. E a Romilda, ela também perdeu um filho de 14 anos, né? E eu lembro muito bem quando eu fiz a música. Quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu, chorar comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor, né? Então foi feito num momento como esse também. Gente, vamos para o intervalo. Estamos no nosso último bloco aqui com a Cris, partilhando a sua história, o seu sofrimento e também a sua fé, que é o que mantém ela em pé nesse trabalho que ela faz hoje, evangelizando, dando as suas palestras. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, um tema tão emocionante, que toca o nosso coração. Tentei dar uma respirada, né? Porque é vida, né? Não estamos aqui fazendo um sensacionalismo, mas é um testemunho. E é lindo quando a gente vê que a pessoa está falando com o coração, né? Aqui não está falando de uma coisa distante, está falando algo da vida dela, né? É muito importante isso. E esse sonho do pai do Jonas, que chegasse aquela mensagem, porque como ela, imagina quantas mães estão falando, é a minha história, né? Quanta mãe que fala bem, me abraçar e fala, sou o terror das mães, meus filhos não gostam, mas as mães são apaixonadas. Gosta também. Sou o terror das veinhas, as veinhas são apaixonadas por mim. Ainda bem Que eu mais escuto, Diácono, minha mãe gosta tanto do senhor. Eu falei, eu sei. Aí eu falo sempre, o que eu falo? Os filhos não gostam, mas a mãe gosta. A mãe gosta. Um beijo para todas as mamães, né? Frase do Padre Jonas. Eu preciso viver na expectativa, esperando constantemente a vinda do Senhor. Viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Olha, sempre falava isso. muito bem. Cris, você fez nas suas redes sociais uma forma de comunicação com as pessoas que sofrem a mesma situação que você sofreu, né? E como é que você, de onde veio esse sentido, como é que você chegou a esse ponto, falar, vou começar, e você passa os seus contatos, você dá palestra no Brasil inteiro, já foi fora do país, tem convites, como é que é? Eu comecei o movimento quando as mães chegavam e diziam, eu vou me matar, eu não estou aguentando. E aí eu comecei a acolher. E não tinha palavra, eu digo, eu entendo, eu acolho. Aí comecei a dar o meu número pessoal, comecei a falar com elas. Eu digo, poxa vida, não era uma, não era duas, eram 100, mais ou menos. E aí meu Instagram hoje, eu tenho 127 mil seguidores. A grande maioria são mães enlutadas, paciente oncológico, e também eu descobri que tem também paciente com a mesma síndrome. Se eu salvo não me engano, são 6. E eu acho que essa doença ainda tem mais, mas ela é subnotificada pelo valor do exame. Entendi. Ah, entendi. Tá, e qual que é, assim, você criou um Instagram para poder ajudar. Então, as pessoas, pelo Instagram, elas podem entrar em contato com você, né? Elas entram em contato, aí eu decidi fazer um grupo de luto. A gente começou com um, e aí também, concomitante, eu fui chamada para o Santo Flow, um podcast que eu adorei, que foi com o Guto lá na Universidade Católica. Nossa, me senti tão bem. E eu digo que Deus manda sinais. Nesse pod, quando terminou, tinha 2 pavão na porta. E eu sempre digo que quando eu vejo uma borboleta, quando eu vejo um beija-flor, quando eu vejo algo da natureza, é que eu digo que eles me enviam sinais. Quando eu vi aquele pavão, a minha vida depois do Santo Flow mudou. E aí eu comecei a ter mais seguidores, muita gente veio. Mas muita gente mesmo, na hora do óbito, Nelcínio e Márcia, que a gente acha que é o dia pior, não é. Os 6 primeiros meses são os piores. Que é a ausência, a falta da risada, a falta do cheiro, mães que perdem filhos no ventre,
que agora, graças a Deus, estão, né, dando nome. Então eu vi que essas mães, elas sofrem caladas. Essas sim, a gente pode dizer que são super heroínas. Eu digo que são mulheres maravilhas. E aí eu comecei falando que eu sentia a mesma coisa e que eu enviava abraço. E aí depois do Santo Flow, eu fui para o Atos, que era em Fortaleza. Depois eu fui para o Amar Maternidade. E é tão interessante, o que eu falei aqui, eu não falei nos outros, né? Sobre essa minha missão. Porque eu acho que Deus me mandou aqui com essa missão. E eu não tinha dimensão disso. Eu era muito recatada, não gostava de foto, não gostava de aparecer. O pai dos meninos era blogueiro, tinha 1 milhão de seguidores. E todo mundo perguntava, cadê a mãe dos meninos? Cadê a mãe dos meninos? Eu escondida. E aqueles haters, né? Eles não têm mãe, o pai que cuida, eu calada. Porque o silêncio é muito importante. E eu silenciei durante todo o sofrimento. E depois de 7 meses eu encontrei um sentido na vida. A maior força que eu encontrei foi quando eu adorei Santíssimo. Ali eu tinha a força necessária para seguir. Quando eu pensava em me matar, eu ia para o Santíssimo. Lá em Fortaleza tem um Shalom, que o Santíssimo é exposto 24 horas. Às vezes, 2 horas da manhã, meia-noite, eu estava lá. E ali eu encontrava forças. Isso. E descobri que eu, acalentando as mães, eu também me sentia acalentada. E aí eu pensei na oração de Francisco de Assis. Consolar que ser consolado. Mas consolar, eu também me sinto consolada. Muitas pessoas quiseram me desviar do catolicismo. Pessoas que queriam dizer, você quer saber a resposta? Tem no espiritismo, tem no evangélico? Eu digo, não. Não, eu não troquei a Virgem Maria por nada desse mundo, não troquei Jesus. E eu digo mais, se Jesus morreu por nós, quem somos nós? Antes eu não agradecia. Hoje eu digo, eu acredito pela fé, eu aceito pela fé e hoje eu até agradeço. Antes eu não agradecia. E eu não queria. E uma coisa muito interessante, o luto não tem saída, não tem escolha. Morreu porque tinha um diagnóstico fatal, você não tem um plano B. É. Muito E bem. qual que é seu Instagram? Fala para as pessoas poderem... Eu hoje, gente, o meu Instagram é @Cristiane, né, com H, Luque, M de Macieira, _. O meu nome é Cristiane Luque Macieira. E eu atendo essas mães, né? E assim, você me perguntou como foi a palestra na faculdade dos meus filhos, eu não respondi. É que você ficou muito emocionada. Eu falei, acho melhor nem perguntar de novo. Mas pode perguntar, eu acho que foi Como é que foi? Olha, eu descobri que eles continuam vivos dentro de mim. O amor de uma mãe não morre. Não morre. O padre Léo dizia, e com certeza o senhor diz, que o amor de Deus por nós se iguala ao amor de Maria e filho Jesus, quer dizer, o amor de mãe pelo seu filho. Como eu escolhi ser mãe, eu digo para vocês, mães, que o amor não morre, mas a gente tem que descobrir dispositivos de deixar eles vivos dentro de nós. E é isso que eu faço todo dia. Fácil? Não é. Não é. E nem vai ser. Mas eu digo assim, Jesus me levanta todos os dias, me carrega no colo. E aí eu digo, o que é que eu vou fazer hoje, Espírito Santo? Não tem nada para eu fazer? Primeiro eu abro a minha Bíblia e vou. Eu acho que eu estou com ela ali nos bastidores, vou mostrar para vocês. É bem um diário. Eu leio, tem o dia,
Tem o óbito dos meninos, tem eu pedindo um milagre, tem tudo, tudo que eu vivi tem na minha Bíblia. Eu já comprei 2 outras, mas essa é a minha, é meu escudo. Então, gente, alimentar a fé, mãezinhas, e alimentar a fé veio fazer a diferença na minha vida. Muito bem, gente. O luto, ele é bíblico, né, gente? É bíblico lá. Saul chorou seus filhos, Davi chorou a morte de Saul, Davi chorou a morte do seu filho lá com a mulher de Urias, né? E pranteou. E o choro nunca foi demonstração de falta de fé. O menor versículo da Bíblia, para mim, o mais lindo, quando Jesus foi visitar Lázaro, né? Ele viu a dor da família, ele vê a dor da Cris, ele vê a sua dor, mãe, e ele sentiu aquela dor e Jesus chorou. Menor versículo. Ele já ia ressuscitar Lázaro, mas ele sentiu a dor, ele chorou junto. Então, o mesmo Jesus que chora Lázaro, ressuscita Lázaro. Minha mãe faleceu poucos dias, né? Eu passei vários dias. Depois que ela faleceu, eu fui uma vez no quarto dela, não consegui entrar no quarto dela ainda. E estou respeitando o meu tempo. Fui lá com a Márcia, mas sozinho não consegui entrar lá ainda. E a gente revive tudo, né? Vai reviver as lembranças, tudo que a gente viveu. E é um processo. Então, eu vejo assim, minha querida, que toda vez que você partilhar, Deus vai fazer uma cura no seu coração. Que a graça vai passar por você, passa por você, para essas mães que estão aí, às vezes, norteadas com essa dor que acompanha a vida inteira, mas que estão aí. Queria lembrar lá, quando eu fui lá para São Gonçalo, Sapucaí, na procissão do encontro, aquela praça cheia de gente, e eu estava pregando sobre Nossa Senhora. Quem que já sentiu essa dor de Maria? Quem? Uma senhora, eu. Falei, como assim? Meu filho foi assassinado mês passado. Eu já perdoei o assassino. Eu falei, o que mantém a senhora em pé? E ela disse, a minha fé. Meu Deus, né? Então é isso que nos mantém em pé. O seu testemunho é muito tocante, meu querido. Deus abençoe você, que você possa correr o mundo inteiro, hein? O Brasil inteiro. A partir desse programa, nossa audiência, você levar a Cris aí na sua paróquia, entrar em contato, não é? Para que ela possa testemunhar para muita gente. Uma coisa é você... Mas essa é a graça da TV Canção Nova, né? Levar esse testemunho para a sua casa, no seu coração. Quero agradecer muito a você que patrocina essa obra. E nesse finalzinho do programa, né? O que você gostaria de falar, Cris? Eu digo assim, eu falo para as mães... Olha aqui, Cris, olha. Fala, ali tem uma mãe te ouvindo. Existe o capítulo 1, versículo 22 do Jó. Jó perde todo mundo. Ele diz assim, nu saí do ventre da tua mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mãezinha, você que devolveu seu filho a Deus, pense que não é a Deus, é até breve. É o que eu estou fazendo. Eu sei que o reencontro vai ser lindo no céu. E é esse céu que eu venho buscando. Eu quero a santidade, eu quero ir para o céu. E eu estou tentando, de todas as formas, atrás da forma de ajudar, porque eu não uso nada para fins lucrativos. Eu não cobro, eu não... Então, assim, eu estou vivendo o instrumento de Deus. Por que não fazer do limão a limonada, como o padre Marlo Múcio, que eu admiro, um dia eu vou te conhecer o senhor. Então, assim, eu acho, se Deus te deu, é porque você tem uma missão. Faça a diferença. Não fique se lamentando. Muitas vezes você tem um segundo filho e você esquece desse segundo filho, que é chamado filho sobrevivente. E ela olha e disse, mas por que eu vou dar se o outro me tirou? E existe muito isso.
Tem mães, vocês não têm noção de como tem mães que sofrem como nós. Tem mães que perdem filhos por acidente caseiros, tem mães que perdem por suicídio, tem muitos igual a mim que têm doenças. Então, se você tem um filho em cuidado paliativo, ou se você perdeu inesperadamente, não importa. Faça a sua dor ser substituída por Deus. Amém. Amém. Muito bem, minha gente. Deus abençoe você, então. Vamos rezar a oração da Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Vamos. Encerrando com esse testemunho tão lindo da Cris para nós. Vamos rezar, então. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vossos filhos Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela melhor intercessão de Nossa Senhora e Santa Rita, Santo dos Impossíveis, a devoção desta filha de Deus, vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Cris, por essa aula de fé e amor. Muito obrigada. Deus te abençoe. Esta é a dor sem nome. Só sei que é uma dor enorme que dilacera o coração.